Olá, quarto ano. Boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Essa aula vai ficar um pouquinho longa, tá? Já vou avisar vocês, porque eu vou fazer a correção de exercícios de 2 capítulos, tá? Vou fazer a correção de todos os exercícios aqui nessa aula. Do capítulo 9, lá do livro 2 ainda. Capítulo 9 que fala sobre da África ao Brasil, né? Da chegada dos africanos, né? Escravizados aqui para o Brasil. E também vou falar do capítulo 10. E nesse capítulo 10, nós vamos falar um pouquinho sobre a mineração, tá? O papel da mineração no Brasil, né, que foi muito importante. Aí a gente fala dos bandeirantes, das bandeiras, né? Do ciclo do ouro, esses aspectos, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar. Bom que vai servir de revisão também esse exercício, né? Então, qualquer coisa, só me procurar. Estou à disposição de vocês, tá bom? É importante, nessa correção, vocês vão ver, vai ficar um pouquinho diferente as fotos, as imagens, né, das perguntas que eu coloquei. Por quê? Antes eu sempre utilizo o livro digital, né? Aí eu utilizo o livro digital, eu recorto lá a pergunta e colo aí para vocês na tela, né? Só que o sistema para poder fazer isso estava fora do ar, então não foi possível. Eu tive que tirar foto do livro, então as fotos não ficaram muito certinhas, não ficaram com muita qualidade, tá bom? Então já peço desculpa para vocês, mas dá para ler tudo, dá para acompanhar a correção, tá? Aí eu vou falando as páginas direitinho que eu estou corrigindo, e aí você consegue acompanhar legal aí, beleza? Então vamos embora, deixa eu passar aqui. Olha aí, questão 1, página 54. Nós estamos no capítulo 9 primeiro, tá? Página 54. Olha só. Por que os portugueses passaram a utilizar no Brasil o trabalho dos africanos escravizados em vez do trabalho indígena? Pessoal, lembra que eu falei que muitos africanos eles já dominavam as atividades de produção agrícolas que tinha aqui no Brasil, tá? Lembre-se que o trabalho escravo dos indígenas, né, o trabalho escravizado indígena, não era viável, né? Pois os indígenas não estavam acostumados com essa atividade agrícola que estava sendo desenvolvida no Brasil. Lembra qual que é a atividade agrícola? A cana-de-açúcar, né? E os indígenas, eles conheciam muito bem o território ali brasileiro, né? E aí o que acontecia? Facilitava a fuga deles. E é uma situação que não era vantajosa para os portugueses. Então os portugueses acharam melhor trazer os africanos escravizados no lugar dos indígenas, tá bom? Para trabalhar nas atividades agrícolas, principalmente no plantio da cana-de-açúcar. Essa é fácil, hein? Falamos já durante a aula. Vamos lá. Questão 2. Por que o tráfico de africanos escravizados gerou guerra entre vários povos da África? Por que então será que esse tráfico de africanos escravizados gerou guerra entre os povos lá da África? Pessoal, lembre-se que as tribos que existiam lá na África, elas viviam em guerra. E elas perceberam que capturar os prisioneiros lá de guerra, né, elas estavam em disputa. E aí elas faziam prisioneiros. E vender esses prisioneiros para os portugueses era algo muito lucrativo, tá? Então as tribos elas começaram a capturar, né, esses prisioneiros de guerra, as disputas que eles tinham internamente na África, e começaram também a lucrar com esse comércio, começaram a vender esses prisioneiros para os portugueses, tá bom? Então isso acabou acentuando, aumentando as guerras que já existiam dentro da África, tá? Porque eles perceberam que, olha, vamos continuar guerreando, porque se a gente conseguir guerrear e dominar aquela tribo, por exemplo, a gente pode aprisionar todos eles
e ainda vender eles, é muito lucrativo a gente vender eles para os portugueses. Isso acabou gerando mais guerras, começou aumentando o número de guerras que já existiam no continente africano. Beleza? Vamos para 3. Olha lá. Leia atentamente o texto a seguir e responda aos questionamentos. Da África fui levado para um lugar distante. O oceano atravessei, com fome e com sofrer. Fui vendido em um mercado humilhante, para trabalhar e nada receber. Muitas coisas pesadas carreguei. Cana-de-açúcar plantei. Nas senzalas por muito tempo morei, mas minha mãe África nunca esquecerei. Então, um texto aí de Camila Mota, vamos ver o que ela fala. Na rotina dos engenhos, marque X na alternativa que indique quem poderia estar narrando esse verso. Então, quem está falando que teve que vir em navios, que teve que sair de um lugar distante, né? Que nunca esqueceu a África, que viveu nas senzalas, que trabalhava, não recebia por esse trabalho, que foi vendido num mercado humilhante, não é isso que o texto falava? Que atravessou o oceano com fome, sofreu por isso, que trabalhou no plantio da cana-de-açúcar. Nós sabemos que quem trabalhou com isso foi o africano escravizado, não é? O senhor de engenho era o dono do engenho no qual o africano escravizado trabalhava. E o trabalhador livre eram pessoas que trabalhavam também no engenho, mas eles eram livres, eles recebiam salário, diferente do africano escravizado. E olha o complemento da pergunta. Como era a vida dessas pessoas? Explique utilizando informações do texto. Então, pessoal, nós vimos durante a aula e no texto dá para a gente ter uma boa ideia que a vida desses africanos escravizados era muito difícil, né? Pois elas foram enviadas aqui para o Brasil, elas vieram para cá em situações muito precárias, né? Os navios negreiros, não era fácil estar ali dentro daqueles navios negreiros. Muitos morriam ainda no caminho. Elas eram obrigadas a trabalhar, né, em condições assim também muito difíceis, trabalhar durante horas no dia, fazer trabalhos exaustivos, né, sem receber por esses salários, não é verdade? Elas não recebiam pagamento. Como justificativa, né, usando informações de texto, né, a gente pode falar da parte que eles falam que eles atravessaram um oceano com fome, foram vendidos num mercado humilhante, que trabalharam sem receber, né? Deve ter sido uma vida muito difícil dos africanos escravizados. Não deve ter sido nada fácil para eles. Não é verdade? Vamos corrigir mais uma. Olha só, pessoal. Essa agora da página 60, tá? Então, nós estamos corrigindo a página 60. Beleza? Estávamos na página 54, agora na página 60. Olha lá o que fala. A plantação de cana-de-açúcar no Brasil era interessante por quê? Pessoal, por que era interessante plantar o açúcar aqui no Brasil? Tá? Lembra que nós falamos que o açúcar ele era um produto muito apreciado lá na Europa. Tá? Ele tinha um alto valor no mercado europeu. Por isso que era muito interessante eles plantarem a cana-de-açúcar no Brasil. A cana-de-açúcar que é um produto agrícola, né, que se planta, né, que se cultiva em terras tropicais, como aqui no Brasil, tá? Então, você pode marcar aqui esse segundo item, né, que o açúcar era um produto apreciado no mercado europeu em razão do seu alto valor comercial. Era muito cobiçado o açúcar na Europa, tá bom? Vamos lá, mais um. Tá fácil, hein? Tá tudo fácil. Tudo nós falamos na aula. Mas se você ainda tiver dúvida, me manda na hora aí dos comentários, tá? Que eu volto a explicar para vocês. Ou me chama durante a live que a gente
Fala isso tudo de novo. Olha lá. 2. O que contribuiu para o cultivo da cana-de-açúcar em algumas regiões do território brasileiro? Acabei de falar um pouquinho, né? O clima do Brasil, o clima tropical, o solo, né? O solo que eles plantaram era o solo chamado de massapê, tá? Esse solo era ótimo para o plantio da cana-de-açúcar. Então o clima e o solo eles eram favoráveis ao cultivo da cana. A cana não dá para você plantar em qualquer lugar, senão eles plantavam lá na Europa mesmo, né? Então aqui no Brasil ele tinha essas condições. O clima para essa vegetação, para essa planta crescer, e o solo que era ótimo também para a cana-de-açúcar, tá bom? Então você pode colocar aí o clima e também o solo. Era ótimo. Era não, é, né? Ótimo ainda, tá? Não em todos os lugares do Brasil, é claro. Principalmente na região Nordeste. Olha 3. Quem tinha mais poder na sociedade que se formou nas áreas produtoras de açúcar? Explique sua resposta. Então, quem tinha mais poder naquelas fazendas, naqueles locais que produziam açúcar? Lembre-se que quem tinha mais poder, nós vimos uma aula gravada sobre isso, era o chamado senhor do engenho, porque ele era dono de toda a propriedade. Não é verdade? Ele tinha uma enorme influência em tudo e todos, porque tudo que tinha lá dentro, ele era dono, tá bom? Então, quem tinha mais poder ali, né, nas áreas produtoras de açúcar, era o senhor do engenho, já que ele tinha uma enorme influência. Ele mandava, ele comprou aquilo tudo lá. Mais uma. Agora a questão 4 da página 61. Estamos na página... Cadê? 61. Olha só. Que grupo social era responsável pela maior parte do trabalho nos engenhos? Qual era o trabalho realizado por este grupo? Então, quem que ficava responsável pela maior parte de todo o trabalho que tinha nos engenhos? E nós vimos que eram as pessoas escravizadas, e essas pessoas escravizadas de origem africana, porque elas cortavam, elas transportavam a cana-de-açúcar, elas colocavam a cana-de-açúcar naquele negócio chamado moenda, né, para moer a cana-de-açúcar, elas que cozinhavam o caldo em forno de alta temperatura. Então elas faziam praticamente todo o processo de transformar a cana-de-açúcar em açúcar, tá bom? Então os trabalhadores, né, as pessoas escravizadas, tá, que vieram da África, essa era o principal grupo. Mais uma. Olha 5. Quem eram os trabalhadores livres? Falei disso um pouquinho antes, né? Na questão, eram pessoas que recebiam salários, né? Era diferente dos trabalhadores escravizados. Os trabalhadores livres, eles recebiam salários por prestar o seu serviço. Os escravizados não, eles eram obrigados, eles eram forçados a fazer o seu trabalho. Já os trabalhadores livres, eles desempenhavam lá um determinado serviço e recebiam um salário por conta disso. Legal? Vamos a 6. Olha lá. Marque L para trabalho realizado por trabalhadores livres e é para trabalho realizado por pessoas escravizadas. Tá bom, então vamos ver. Supervisão da produção e da qualidade do açúcar. Esse trabalho de supervisionar a produção e para ver se açúcar está de qualidade ou não, ele era realizado por um trabalhador livre. Então, letra L, um trabalhador livre. Pela plantação e colheita da cana-de-açúcar. Isso aqui é um trabalho pesado, não é? Quem realiza o trabalho pesado? As pessoas escravizadas. Então, letra E. Vamos ver essa aqui? Trabalho na moenda e nas caldeiras. Trabalho pesado também, não é? Então, escravizados.
E a fiscalização e o controle do trabalho nos engenhos é um trabalho pesado? Não. Então, ele era feito por um trabalhador livre. Ok? Fácil. Estamos conhecendo tudo dos engenhos, hein? Olha. Já posso colocar sobre engenhos na prova. Vamos conhecer mais. Relacione cada uma das pessoas que conviviam nos engenhos de açúcar com as informações sobre elas. Então nós temos o 1, que são os senhores do engenho. O 2, os trabalhadores livres. E 3, os africanos escravizados. Vamos ver. Olha a primeira aqui. Responsável por prestar serviços especializados, principalmente de fiscalização e controle da produção de açúcar. Opa, acabamos de ver isso. Quem fiscalizava, quem controlava a produção de açúcar eram os trabalhadores livres. Os trabalhadores livres, número 2. Então nós vamos colocar 2 aqui. Vamos ver a frase de baixo. Realizavam forçadamente, trabalhos cansativos e viviam em condições precárias. Quem vivia em condição precária e trabalhava forçado? Os escravizados, olha lá, os escravizados, número 3. E por fim, eram donos de grandes propriedades rurais e possuíam poder sobre a produção do açúcar e sobre muitas pessoas. Essas pessoas que eram donas e tinham muito poder, cadê meu lápis? Eram os senhores do engenho, número 1. Então, 2, 3, 1. Facinho essa, né? Deixa eu voltar minha imagem aqui para cá. Então, esse aí foi a correção do capítulo 9. Agora eu vou corrigir com vocês os exercícios do capítulo 10. Tá? O capítulo que trata sobre a mineração, a corrida do ouro, a exploração do território brasileiro. Legal? Vamos ver então. Opa, por que não quer passar? Aí. Então, página 68 agora aqui, ó. Correção da página 68. Vamos ver. Em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, informando sobre a chegada de Cabral ao território brasileiro. Leia a seguir um trecho dessa carta e depois responda aos itens propostos. Então vamos ver o que falava a carta do Pero Vaz. Eu já vou até subir minha imagem aqui, né? Que eu vou precisar ler o resto aqui. Então vamos ver. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata na terra, ou outra coisa de metal, ou ferro. Aí a pergunta fala o seguinte: por que os portugueses tinham interesse em encontrar ouro e prata quando chegaram às terras que correspondem ao Brasil? Por que será que eles tinham interesse em achar isso aqui no Brasil? Será que isso vale alguma coisa? Ouro e prata? Deve valer, né? Então, pessoal, os portugueses eles tinham interesse em encontrar ouro e prata quando chegaram aqui no Brasil, porque assim Portugal poderia acumular metais preciosos. O ouro e prata, nós falamos que são metais preciosos, tá? E se você consegue acumular, um país conseguia na época, né, acumular muitos metais preciosos, se tornava um país muito rico, um país muito poderoso. Então, essa era a ideia de Portugal, de encontrar ouro e prata aqui, que são chamados de metais preciosos, para se tornar um país cada vez mais rico, um país cada vez mais poderoso. Será que eles encontraram? Sim, né? E muito. Vamos ver mais uma. Ué, quer passar, não? Ah, tem que descer. Olha a B. Que outras atividades de exploração do território brasileiro foram realizadas pelos portugueses? Será que além dos metais preciosos, do ouro e da prata, eles fizeram outras explorações aqui do território brasileiro? Fizeram, né? Nós já vimos uma que é o plantio, né, da cana-de-açúcar.
Mas eles fizeram uma das primeiras formas de exploração aqui do território brasileiro foi a extração do chamado pau-brasil, né? Deu até um nome, né? Brasil. O pau-brasil, a extração, essa madeira que era muito cobiçada também na Europa. Era uma madeira que era ótima para fazer móveis e também ela era ótima para tingir tecidos, né? Por causa da sua coloração avermelhada. Então, outra exploração do território brasileiro, né? Uma outra atividade, foi a extração do pau-brasil e a produção do açúcar, né? O plantio aí da cana-de-açúcar. Beleza? Que exercício fácil. Olha lá. Eu tô com uma dor de garganta, gente. Que absurdo. Por isso que eu tô tossindo toda hora. Marque X nos objetivos das entradas e das bandeiras. Então, qual que era o objetivo das entradas e das bandeiras? Um era feito oficialmente pelo governo, né? E outra era feito de forma particular. Vamos ver. Então vamos ver se era o objetivo das entradas e bandeiras. Explorar as terras do litoral brasileiro para extrair o pau-brasil? Não, porque isso os portugueses já estavam fazendo. Então não era o objetivo das entradas e das bandeiras. Vamos ver a outra. Escravizar indígenas e capturar escravizados fugitivos? Sim, isso era um dos objetivos que eles tinham, né? Eles precisavam escravizar indígenas e pegar aqueles fugitivos, né? Que porventura foram para o interior do território brasileiro, foram para o meio das matas. Vamos ver. Encontrar pedras e metais preciosos? Sim, também era um objetivo das entradas e das bandeiras. Eles queriam, lembra? Falando na questão anterior, encontrar os metais preciosos para tornar Portugal cada vez mais rico. Vamos ver. Ajudar os padres no ensino da religião católica aos indígenas? Não, isso não era função das entradas e das bandeiras, tá? Essa função era feita pelos missionários, né? Quem ajudava aí os padres a levar a religião católica aos indígenas eram os missionários que catequizavam os indígenas, né? Não era função das entradas e das bandeiras. E vamos ver a última. Explorar os sertões do Brasil? Sim, né? Os sertões do interior brasileiro, eles tinham esse objetivo de explorar o interior do território brasileiro e assim conseguir os metais e escravizar os indígenas. Legal. Vamos mais uma. Estamos sabendo tudo do passado do Brasil. As bandeiras foram as expedições que por mais de um século provocaram um deslocamento de grupo de homens por áreas brasileiras. Escrevam uma contribuição das bandeiras para o Brasil. Então, pessoal, né, pensar que essa ideia das bandeiras caminhando, adentrando para o interior do país, né, deslocando para o interior do Brasil, ela trouxe algumas contribuições, é claro. Elas contribuíram para a expansão do território brasileiro, porque antes o território brasileiro era pequenininho, né, só no litoral. E aí, com as bandeiras, o território foi aumentando, né, houve uma expansão desse território para o interior, tá? Porque eles começaram a explorar o sertão e foram descobrindo ouro, descobrindo metais preciosos, e aí cada vez que eles iam descobrindo, eles iam mais para o interior. E aí acabou o quê? Contribuindo para a expansão, para o aumento do território brasileiro. É uma boa contribuição, não é verdade? Vamos ver mais uma? Agora nós vamos corrigir a página 71. Bora. Página 71, vamos falar um pouquinho dos conflitos dessa época aí. Página 71. Olha lá. Emboaba é uma expressão indígena utilizada para denominar estrangeiros. Né? Nós vimos lá que houve um conflito, né, entre eles, uma guerra chamada Guerra dos Emboabas, né? Uma disputa entre os bandeirantes paulistas, os portugueses e os membros os moradores das minas, né? Acabou que eu já até dei a resposta, mas vamos ver. Sobre a Guerra dos Emboabas, responda aos itens. Que pessoas estiveram envolvidas nesse conflito? Então, pessoal, lembra? Os bandeirantes paulistas,
os portugueses e os demais moradores das regiões das Minas. Então esses três grupos, né, se envolveram nessas guerras, ou nessa guerra, né, na verdade, chamada Guerra dos Emboabas. Emboaba quer dizer estrangeiro, tá? 3 grupos de fora, né, que os indígenas chamam, por isso chamam Emboaba. Bandeirantes que não eram de lá, portugueses que não eram de lá, e moradores das minas, né, que estavam lá para pegar o ouro, que também não eram de lá, por isso estrangeiros, tá bom? Então já sabemos quem são as pessoas. O que motivou esse conflito? Então por que esses 3 grupos eles entraram em guerra? Bom, e a disputa, claro, né, foi pelo domínio das áreas mineradoras, das áreas onde tinham os minérios, os metais preciosos. Cada um desses grupos queria controlar essa determinada área ou essas determinadas áreas, né? E um grupo não aceitava. E aí eles acabaram entrando em guerra. Mas tá acabando. Vamos ver essa aqui. A pintura reproduzida a seguir mostra a representação de um tropeiro. Na época, não é o feijão tropeiro não, hein? Pelo amor de Deus, está mostrando o tropeiro. Na época da mineração no Brasil. Observe atentamente essa imagem e depois responda aos itens. Então deixa eu redar isso aqui um pouquinho só para ler aqui um pedacinho. Aí, olha só. Além do tropeiro, o que mais está representado nessa imagem? Tem muitas coisas aqui, né? E você não vai falar comigo que é o Saci Pererê esse aqui não, hein? Tem 2 pernas aqui, ó. Porque outras pessoas já me responderam que era o Saci. Olha só, nessa foto aí eu consigo ver um monte de coisa, né? Eu consigo ver o tropeiro, eu consigo ver 2 pessoas escravizadas, né? Cadê minha caneta? Cadê? Perdi. Cadê? Alguém tá vendo? Tá aqui. Olha só, eu tenho o tropeiro, eu tenho 2 pessoas escravizadas, eu tenho cavalos, aqui mais um aqui no fundo, eu tenho cestos, né? Olha aqui. Eu tenho sacos aqui, ó. Estão cheios de deve estar cheio de coisa. Eu tenho muitos objetos nessa imagem, tá bom? Então eu consigo ver aí uma bela representação do que eram os tropeiros na época da mineração. Agora vamos ver o que eles desempenhavam. Quais eram as atividades realizadas pelos tropeiros, pessoal? Os tropeiros, eles vendiam carne seca, eles vendiam animais que serviam para transportar o ouro. Então eles eram como se fossem comerciantes, né? Então eles faziam a venda de carne seca e principalmente dos animais que iriam servir para transportar o ouro. Beleza? Então vamos corrigir mais. Agora nós vamos corrigir, deixa eu ver aqui, da página 74. Vamos falar um pouquinho da mineração. O impacto da mineração agora. Tá acabando, tá, gente? Olha lá. No século XVIII, o processo de mineração gerava impactos na floresta e no solo. Quais foram os danos para a natureza provocados pela atividade mineradora naquela época? Então, o que será que a mineração trouxe de impacto naquela época? A mineração teve impacto no passado e também tem muito impacto hoje, né? Mas olha só, no passado, né, nós tivemos, para poder ter essas áreas de mineração, a queimada da floresta, da vegetação, o desvio de rios. Nós tivemos aí a formação de várias lamaçais, né, de lama que destruía rios, que destruía espécies aquáticas. Então são muitos impactos que nós podemos perceber em uma atividade mineradora, tanto no passado como no presente. Vamos ver mais uma. Essa aí já deixei marcado, né? Esqueci. Olha lá, o rompimento da barragem de Brumadinho, né, que teve aqui pertinho da gente,
é reflexo das ações humanas ao longo da história. E essas ações têm o quê? Um impacto negativo, né, pessoal? Uma vez que esse rompimento da barragem, ela trouxe muitos danos ao meio ambiente, e esses danos vão estar no meio ambiente aí durante vários anos. Se você for lá hoje, onde que teve esse rompimento da barragem de Brumadinho, até hoje não se recuperou, tanto de Brumadinho como de Mariana, né? Os locais estão destruídos ainda, tanto na área ambiental como no aspecto social, tá? Ainda está muito destruído, vão ser muitos anos para se recuperar o estrago que nós fizemos lá por conta da mineração, não é verdade? Vamos embora. Olha lá, ainda nós estamos na página 75 aqui. Toda hora eu perco minha caneta. 75. Vamos ver um. Quais trabalhadores eram desempenhados pelos negros Quais trabalhos eram desempenhados pelos negros escravizados nas minas? Então, o que os escravizados faziam lá nas minas, hein? Ficavam lá só bebendo aguinha lá dentro, será? Nada disso, né? Porque eles extraíam ouro de dentro das minas e outras pedras, outros metais preciosos. Eles que tinham que abrir as minas, eles que tinham que desviar o curso da água, né, os rios, eles que tinham que construir as represas, muitos serviços que eles tinham que desempenhar. E percebam que são todos serviços muito pesados, né? Os escravizados, coitados, tinham que trabalhar muito, ok? Vamos mais. Olha lá. O texto a seguir foi extraído da carta de alforria da escravizada Joaquina, no ano de 1878, dado pelo senhor Inácio Antônio de Assis Martins. Leiam e em seguida respondam aos itens. Carta de alforria. Atendendo aos bons e importantes serviços prestados pela escrava Joaquina e em honra à memória de minha esposa Angélica Silvana Martins, sinto-me verdadeiramente feliz e contente com a divina providência que permitiu em sua infinita bondade que eu pudesse pagar a mais sagrada das dívidas. Que Joaquina seja feliz é o desejo da minha alma comovida. Então tá lá uma carta de alforria, está registrada no primeiro ofício de notas, lá na comarca de Rio das Velhas, em Sabará, pertinho da gente aqui, pertinho de BH. Então vamos ver. Olha lá. Quais motivos levaram Inácio Antônio de Assis a conceder a carta de alforria, ou seja, liberar essa escrava Joaquina do seu serviço? Ela não precisaria mais ser uma pessoa escravizada. Então, o que foi que levou ele à alforria dela, a carta de alforria? Bom, no texto aí, ele está dizendo que foram os bons e importantes serviços prestados por essa mulher escravizada, né? E também ele estava fazendo isso em honra da sua mulher, né? Da sua esposa, a tal Angélica Silvana Martins. Então, pelos bons serviços prestados pela escravizada, né, pela mulher escravizada, e em memória da esposa dele, ele resolveu dar uma carta de alforria para ela. Imagina como que deveria ser receber uma carta dessa? Para o escravizado deveria ser tudo, né? Vamos ver a última questão. Olha lá. Como um escravizado poderia obter sua carta de alforria durante o período da mineração? Olha lá. Um escravizado, ele poderia ter a sua carta de alforria, ele poderia ser livre por meio da compra, tá? Com partes de ouro e diamantes que guardava, tá bom? Então, se ele tinha guardado lá ouro ou diamantes, ele podia comprar, né, a sua carta de alforria. Ou ele tendo sucesso na mineração, ele achando muitas pedras preciosas, muitos metais, ele seria recompensado, né, com pedras preciosas pelo seu senhor, pelo seu dono, e ele poderia também conseguir a sua carta, conseguir assim comprar a sua carta. Agora, isso na prática funcionava direitinho? Não, né, gente? Muito difícil isso, né?
Na verdade, deveria ser extremamente difícil um escravizado conseguir comprar a sua carta de alforria, não é? Então, essa foi a nossa correção dos exercícios. Estou à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa, se não entenderem, me procurem, tá? E até a nossa próxima aula. Tchauzinho para todos.